A gente está encerrando hoje uma parte desse texto, falando sobre as nossas qualidades espirituais. Aquela escadinha que o pastor projetou, desde o começo a gente tem visto. A gente começa ali com um pontapé inicial pela fé, até chegar no ápice, que é o amor. Essas qualidades espirituais, elas devem crescer na nossa vida. Elas devem fazer algo com que nós nos tornemos cada dia mais parecido com Jesus. Eu vou ler o texto de 1 Pedro para a gente se contextualizar novamente. O texto diz o seguinte, 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, esta é a finalidade, por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, à piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, se há alguém aqui que necessita ser renovado todos os dias, sou eu. Eu peço misericórdia, graça do Senhor, e que não haja impedimento da sua palavra. Que o Senhor retire, não só de mim, mas de todos os meus irmãos, todo o pensamento contrário. Que nós sejamos uma terra fértil para a Tua palavra entrar no nosso coração e que nós possamos ser frutíferos e não cegos, igual o Teu texto diz. Então, Pai, nos abençoa no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos na Bíblia 4 tipos de amor. O primeiro, pouco usual, é o amor estorge. Ele é relacionado a marido e mulher, pais e filhos, irmãos de sangue. O segundo amor, nós temos o eros, que é o amor sexual entre casais casado. Eu quero enfatizar isso em nome de Jesus. É a intimidade do casal casado. Nós temos o amor filia ou filéu, que é o amor de fraternidade, que é o que nós vamos abordar hoje. Ele foi incorporado no Novo Testamento para os irmãos da comunidade da fé. Por último, nós temos o ágape, que é o amor sacrificial, é o amor doador, é aquele que Deus fez mediante a fidelidade da sua aliança para com a humanidade. Fraternidade é a palavra Filadélfia, no grego, que é a junção de 2 palavras, filia, que é amor, e adelphos, que é irmão. Então é justamente o amor entre os irmãos. E os apóstolos, como eu disse na última vez que eu preguei, Jesus os chamou para estar com Ele. Então eles aprenderam com Jesus o que é o amor. E eles viram que a base de qualquer relacionamento humano é o amor. Em 1 João, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, João está ensinando os seus discípulos, ensinando a sua igreja o que é a fraternidade. Ele diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Viva em comunidade, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Mas agora, essa é a carta de João às suas igrejas. Agora nós temos o Evangelho de João.
lá no capítulo 13, 34 e 35, onde João está relatando que, nas palavras do próprio Jesus, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Por que devem? Porque mandamento é ordenança. Não há necessidade, ainda que tenha sentimento, mas não há necessidade de um sentimento. É uma ordem, então eu devo amar. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando a gente ama e demonstra esse amor, a população, a comunidade, o mundo percebe que nós somos discípulos de Cristo. A gente pode falar para todo mundo, eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro 1 hora por dia. Se nós não representarmos o amor, a pessoa não vai acreditar. O amor é a base fundamental da revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida da igreja nós temos várias dificuldades, várias adversidades. Por quê? Porque é uma comunidade formada por indivíduos. Cada um tem seus gostos, seus pensamentos, seus desejos, que às vezes são completamente opostos e às vezes contrários ao nosso. Baseado nisso, a gente precisa aprender a conviver em diferença. Se a gente pudesse resumir ou aplicar o que é fraternidade, ele é um amor que tem a característica de levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. O que é isso? Vai muito além de um churrasco em família, um churrasco entre irmãos, apesar disso ser muito bom. Quer ver um gordinho feliz? É convidá-lo para comer um churrasco. Vai muito além de um momento, de repente, de uma célula, que você chamou alguns amigos e você está ali cantando um louvor, fazendo um estudo. Vai muito além, apesar disso ser essencial. É ajudar o outro a se formar em Cristo. É ajudar a formar Cristo no outro. Não há lugar, então, na comunidade de fé, na fraternidade, para individualismo. A gente não pode pensar num evangelho individual. Nós estamos aqui reunidos em comunidade, em conjunto, em fraternidade. Não há individualismo no meio da igreja. Agora, como a gente pode entender um pouquinho mais o conceito de fraternidade, o que é fraternidade na vida da igreja? Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, no versículo 1 e 2 e o versículo 9 e 10. O versículo 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido, se alguém for vencido em algum pecado, vocês que são espirituais, isso é Paulo falando para a igreja que ele fundou lá na Galácia, aos Gálatas, e aqui é o João falando para a igreja missionária do aeroporto, nós que aprendemos todos os domingos a buscar uma vida mais profunda, nós que temos aprendido todos os domingos a ser guiados pelo Espírito Santo, nós que temos ouvido por meses, semanas e anos sobre Cristo Jesus neste lugar, nós devemos ajudar o outro. A quê? A restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, a gente não pode ser vacilante, a gente tem que ter o conhecimento de Cristo, a fraternidade, mas a gente tem que ter o domínio próprio, de saber que nós podemos cair em algum momento. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser tentado e vencido pelo pecado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, ou seja, deem suporte uns aos outros para levar do ponto A até o ponto B. Paulo está nos dizendo que se algum irmão cai na fé, é o nosso dever, como irmãos fraternos, restaurá-lo para a glória de Deus. E tomar cuidado para que a gente não caia. E o versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Por que Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem? Porque fazer o bem às vezes cansa. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem um amigo, um conhecido aqui da igreja, e você, e aí, como que está a sua vida? Ele fala, cara, eu não consigo ler a Bíblia. Não consigo ter essa prática, essa qualidade espiritual. Não consigo fazer devocional, não consigo orar. Eu não consigo ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E você, como Paulo disse aqui, você é espiritual, você vai chegar e falar, então cola em mim aqui. Vamos estudar um livro. Vamos estudar o livro de João, 21 capítulos.
Por 21 dias, todos os dias, você vai ler esse texto com essa pessoa, você vai orar com essa pessoa. No final do 21º dia, você vai olhar e vai falar, e daí, entendeu o conceito? Aprendeu como que é? A pessoa sim, e você libera ela. 21 dias, 3 semanas. Na semana seguinte, você encontra e fala, e daí, como que tá? A pessoa, não tá. Eu simplesmente não estou lendo, não estou orando, eu não consigo dar continuidade nisso daí. Então você olha e fala, tá, então agora vamos fazer uma imersão. Caminha comigo. E você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. O tempo que for necessário para você formar Cristo nessa pessoa. Por quê? Porque Paulo orienta que se não desanimarmos, nós vamos colher. E o que é colher? Você está caminhando com essa pessoa. Você está ali gastando o seu tempo, deixando de fazer outras coisas para discipular essa pessoa. E daqui um dia o Espírito Santo vira uma chave, pega o coração dessa pessoa. E ele vai olhar para você e falar, eu entendi. Eu entendi a necessidade, eu não faço mais por um dever ou por uma obrigação. E agora eu relato algo. Eu coloquei um plano anual para eu ler a Bíblia em um ano. E tem dia que eu estou na correria de fazer o sermão, a gente estava bem atarefado aqui, fazendo algumas coisas para a apresentação da creche, e eu passei 1 ou 2 dias sem fazer o meu devocional. Eu estava em contato com a Bíblia, mas sem fazer aquela leitura de 3 capítulos por dia, para dar a leitura de um ano. Há pouquíssimo tempo atrás, talvez um pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses, se isso acontecesse comigo, eu me sentiria culpado. Por quê? Porque eu estava debaixo de uma opressão, onde eu olhava para Deus e via como apenas um senhor, como um general. E a terapia tem me ajudado, e eu tenho me colocado nesse lugar de filho. Então, eu simplesmente olhei e falei, poxa, eu não consegui fazer o meu devocional, mas no dia seguinte eu coloquei tudo em dia. Então, é a gente entender que não é uma obrigação, é um prazer estar em contato com a palavra de Deus. E o que a gente vê se a gente não desanimar? A gente vai ver os frutos disso que nós estamos plantando, que nós estamos semeando. Formar Cristo na vida de outra pessoa demora, mas nós vamos colher esse fruto. Um outro exemplo de fraternidade, Paulo dá lá em Efésios, que é outra igreja, outro povo que ele está cuidando. E ele diz o seguinte, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é viver de modo digno? É fazer na prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Você ouve, você tem que ler a Bíblia, não como obrigação, mas como um prazer, é um devocional, então é praticar isso. Você tem que ter o seu momento de oração com Deus, então é fazer isso. Você não tem que ter momentos, mas é uma vida de devoção e adoração, então você começa a praticar isso. Há uma diferença muito grande, pode parecer sutil, mas muito grande, entre conhecer sobre Cristo e conhecer o Cristo. Porque se a gente chegar hoje numa balada, num baile funk, no pior lugar que a gente imagina onde pode ter esse tipo de festa, a gente vai chegar e falar, viu, você conhece sobre Jesus? E a pessoa vai falar, sim senhor, nasceu da Virgem Maria, morreu no meio de ladrões, ele vai falar muita coisa, então ele conhece sobre Jesus. Qual é a diferença de conhecer sobre e conhecer o? Conhecer o Cristo é quando você tem aquele encontro, que você tem aquele encontro que muda a sua vida. Você não consegue mais olhar para você do mesmo jeito. Você começa a olhar e você sente aquele desejo, aquela necessidade. E eu estava ali orando, quando estava cantando a música, eu falei, Senhor, eu quero viver de maneira digna do Evangelho. Porque eu me constranjo quando a gente vai olhar como é o modo que nós devemos viver. E eu olho para mim mesmo, eu faço essa autoanálise que o pastor falou aqui. E eu falo, eu não estou ainda desse jeito, mas eu quero, eu almejo, eu quero encontrar o Cristo todos os dias. No versículo 2 ele diz o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis. Por que Paulo fala isso? Porque ele está combatendo uma cultura pagã que falava que mansidão era sinônimo de fraqueza. Sejam pacientes, ou seja, demorem muito, muito, muito para ficar com raiva, suportando uns aos outros em amor. Essa palavra, suportando, ela é sensacional. Porque para nós aqui no português, a gente imagina, suportar é você olhar e falar, eu não sou muito fã desse menino que está pregando, mas eu preciso suportá-lo em amor em Cristo. O nosso português perde muito o sentido de algumas palavras, principalmente de um texto que foi feito em grego. Suportar, quando a gente vai para a Bíblia em inglês, eu vou gastar agora o meu bom inglês com vocês, a palavra é bearing.
Bearing foi traduzida como suportar, mas bearing é rolamento. Os da minha idade, de 25 anos para cima, eles vão lembrar daquele carrinho de rolemã, que a gente perdia a unha quando você tentava fazer uma velocidade. Bearing é isso daí, é um rolamento. Qual que é a função de um rolamento? Passa o videozinho, por favor. Não tem som, pode ver que tem um monte de bolinha. A hora que ele coloca ali, a função do rolamento é essa daí, ó. Rolar. E sobrenatural isso aí. Mas qual que é a função disso daí? Imagina que nós, como igreja, somos essas bolinhas individuais. Quando a gente se une para um propósito maior, é como se a gente visse alguém mancando na fé. E a gente entrasse por debaixo do ombro dessa pessoa e falar, agora eu vou te carregar. Não para onde eu quero, é do ponto A lá para o ponto B. Formar Cristo em você. Suportando uns aos outros em amor é colocar-se debaixo dessa pessoa e levantá-la para que ela venha a ser como Cristo é. Esse é o amor fraternal, é olhar para o outro, ver a debilidade, a fragilidade do outro e amá-lo acima de todas as coisas. Tem um exemplo lá em Atos 15. E nisso eu vou fazer a transição agora da fraternidade para o ágape. Paulo está nas suas viagens missionárias e ele chama Barnabé. E Barnabé tem um sobrinho chamado João Marcos. E Paulo fala, Marcos não vai com a gente não, porque ele nos abandonou na primeira viagem. Marcos era um adolescente chegando na sua juventude. E as viagens missionárias daquela época não eram iguais às de hoje. Era muito mais difícil. Então Marcos abandonou. E Paulo, irado, fala, Marcos não vai com a gente. E a briga foi tão ferrenha que Barnabé se separa. Paulo pega Silas e vai para a Galácia. Só que no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, o último registro que nós temos da vida de Paulo, Paulo fala o seguinte, Timóteo, eu estou sozinho na prisão, com frio, então traz a minha capa, traz alguns livros e traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Fraternidade é quando a gente entende e respeita a dificuldade, deficiência, vou colocar nesse modo, mas é deficiência de entendimento da outra pessoa, mas a gente entende que ele é útil para o ministério. Nós não estamos aqui como indivíduos, nós estamos numa comunidade. E nós conseguimos ver a transformação de uma fraternidade, de um amor filéu para um amor ágape. Traga Marcos. E a partir de agora eu começo a falar do amor ágape, que é a última virtude dessa escada que nós vimos. Nós, esquecendo agora o storge, o amor, que é o primeiro de marido e mulher, pais e filhos, vamos ficar com os 3 mais acessados na Bíblia. O amor filéu, de filia. Ele é quando você busca um consolo mútuo na outra pessoa. O amor eros, que é o amor sensual, sexual, é quando você busca a satisfação mútua no outro. Esses 2 amores, nós podemos colocar que o agente é a outra pessoa. Nós fazemos quando nós identificamos na outra pessoa algo de bom. O ágape é totalmente o contrário. O agente que ama independe do objeto. Deus nos amou não porque somos amáveis, é porque Ele é amor. Nós devemos amar as outras pessoas não porque elas são amáveis, mas porque nós somos a representação de Cristo nessa terra. Romanos 5,5 diz que Deus derramou sobre nós, pelo Espírito Santo, o seu amor. Por que que Ele derramou sobre nós? Para que a gente reproduza a mesma essência, amor. Os homens não acreditarão que Deus é amor se nós não demonstrarmos na prática o que é amor. Isso não envolve sentimento, apesar de que possa haver. O amor que move o ágape não é o sentimento, é a ação. Amor ágape é aquele onde nós agimos em prol do outro, agimos em prol do Senhor. Isso é mandamento, mandamento de amar, é uma ação de amar. E foi isso que Deus fez por nós em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ação, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. E é isso que João fala lá em 1 João 3,16. Porque Cristo se deu, nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Agora a gente vai construir uma imagem, uma figura, para entender
a nossa vida... Por que eu falei que eu gostaria de viver de modo digno? Porque quando eu começo a estudar isso daqui, eu vejo que a mesma deficiência nesse sentido de amor que Pedro, que é a pessoa que eu vou falar, tinha aqui, é a que eu tenho. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou citar alguns textos, não estará apresentado, e a gente vai construir uma história baseada nessa personagem, em Pedro. João 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos. Então se levanta esse homem, Pedro, fala: você não vai lavar meu pé não. Porque quem lavava o pé do outro era escravo, não era o Senhor. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo nesse ministério. Então Pedro fala: lava a mão, a cabeça, as costas, as pernas, me lava por inteiro. Só que daí Jesus, no mesmo capítulo, anuncia que vai ser traído. Pedro, no capítulo 13 de João, olha para João e dá um sinal. E João identifica esse sinal como assim: pergunta quem é. Com esse pergunta quem é, o que a gente entende? Eu não sou. Você que está deitado nos ombros de Jesus, também eu acho que não é não. Então pergunta quem é. Essa possibilidade de queda sobre mim eu não encontro. Terminando esse capítulo 13, Jesus dá um mandamento, que eu já li lá no comecinho. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Jesus está falando um monte de coisa e falando: entre os homens, é tudo bem querer um ser maior que o outro, mas entre vocês não. Então, se amem. Já em Lucas 22, essa mesma cena é narrada e ela tem uma informação um pouquinho maior. Os discípulos, Jesus houve uma discussão em quem seria o maior entre eles. E aqui eu vou falar só de 3, Tiago, João e Pedro, que era quem estava na roda mais íntima de Jesus. Então você imagina, Jesus falando que vai ser traído, Jesus dando um monte de advertências e na discussão entre eles de quem é o maior. Então imagina Tiago. Tiago chega e fala assim: eu sou o maior, porque eu estive no Monte da Transfiguração e na ressurreição da filha de Jairo. Então Pedro se levanta e fala: não, eu sou o maior, porque eu também estive na ressurreição da filha de Jairo, também estive no Monte da Transfiguração, porém, quem andou sobre as águas fui eu. Quem teve coragem de olhar para Jesus e falar e andar fui eu. Daí João olha e fala: tudo bem, eu estava nesses mesmos locais que vocês estavam, mas quem deita sobre os ombros e o peito de Jesus sou eu. Eu sou o maior. E aí que Jesus fala: viu, isso daí é coisa de ímpio. Vocês querem ser o maior, então sirva o menor. Nessa hora, em Lucas 22, Jesus olha para Pedro e fala algo que a gente teme todas as vezes que lê: Simão, Simão, Satanás reclamou para passar vocês numa peneira. Satanás pediu para peneirá-los como trigo. E Jesus fala: e eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Porque a gente entende, a gente às vezes acredita, às vezes a gente quer e deseja que Jesus fale para a gente: mas eu roguei para que Satanás não tenha esse poder, para que Deus coloque uma sebe protegendo vocês e nenhum mal chegue até a sua tenda. Porém, Jesus olha para Pedro e fala: meu querido, você está se achando grande, o caldo vai entornar para o lado de vocês. A fé de vocês vai ser testada. O diabo pediu permissão, permissão dada, permissão concedida, e o chicote vai estralar para o meio de vocês. Porém, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Quando você se arrepender desse seu egoísmo, de acreditar em tudo que você está falando e se converter, fortalece os seus irmãos. Só que Pedro, no estilo do João aqui, estufa o peito e fala o seguinte: eu estou pronto para morrer contigo e estou pronto para ir para a prisão. Que negócio é esse de se converter? Que negócio é esse de que eu não estou nesse lugar? O amor que Pedro está declarando para Jesus com isso daí é o amor ágape, o amor sacrificial. Pedro está olhando para Jesus e falando: eu amo o Senhor mais que todos esses daqui. E Jesus fala o seguinte para ele: você está disposto a morrer por mim? Espera aí que meu tablet aqui deu uma... Você está disposto a morrer por mim?
Então eu vou te dizer, por 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. E agora a gente vai para João. A gente estava em João 13, Lucas 22, agora a gente vai para João 21. Ali no texto, Jesus já ressuscitou. Ele está ali naquela fogueira, na beira da praia, comendo com os discípulos. Ele chama Pedro do lado. E ali tem um texto, João 21, 15, que há muita discussão acadêmica nesse sentido. Um lado pende dizendo que amor é tudo sinônimo que João está escrevendo. O outro lado pende, que é o lado que eu vou apresentar hoje, que eu acredito que há uma diferença. Por quê? Porque nós falamos assim, eu vou colocar só o meu exemplo, para não ficar no seu e acusar o dedo. Eu amo a Deus, eu amo a Juliana e eu amo comida japonesa. Comida, né? Gordinho sempre fala de comida. Só que daí você pode olhar e falar assim, tá, qual a intenção? Aí você pode até talvez perceber uma diferença. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, a minha esposa acima de todos os outros e comida japonesa, porque eu amo comida japonesa. Mas a sensação da palavra não tem diferença. Só que no grego a gente não percebe isso. E eu vou apresentar um texto agora para vocês, eu fiz questão de trazer essa diferença. Está pequenininho ali, aqui mudou, né? Era o projetor, depois a tela, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Na primeira linha é o que nós temos em português, na nossa Bíblia. Eu estou usando a NVI. Na linha do meio é o grego. Quando o pastor fala aqui também, no grego diz assim, é nesses lugares que a gente vai buscar. E a linha de baixo, a terceira linha, é a transliteração de como nós pronunciamos essa palavra em grego. Passa para o outro slide, por favor. Se a gente prestar atenção, está ali, Simão, filho de João, você me ama? A palavra grega para ama, que Jesus está perguntando, é ágapas, de ágape. Você me ama, sacrificial. Você me ama com esse amor todo. Passa para o outro slide, por favor. A resposta de Pedro, disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. A palavra amo, que Pedro responde, é filo, de filéu, que é a mesma coisa de falar, eu te estimo muito, gosto muito de você, você é muito legal, é a mesma coisa. E a gente vai perceber, você quer ter essa nuance na sua vida? Espera a sua esposa ou o seu esposo perguntar se você o ama e olha para ele e fala assim, eu estimo você demais. E você vai ver a treta que vai ter na sua vida. Então é exatamente isso que o texto está dizendo. Agora a gente vai ler o texto de João 21, versículo 15. E eu vou falar esses amores para agora ficar muito mais claro para a gente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama agapau? Você me ama sacrificial? Você estaria disposto a morrer por mim? Mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te estimo, que eu gosto do Senhor. Por que Jesus faz uma pergunta e compara o amor de Pedro aos outros? Porque Pedro se levanta, isso está lá em Mateus 26, e dizendo, todos podem te negar, menos eu. Então Jesus pergunta para ele, o teu amor realmente está acima de todos esses? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu estimo o Senhor demais. A segunda pergunta, novamente Jesus disse, Simão, filho de... Aí Jesus termina, né? Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama, ágape, você se sacrifica por mim, agora eu não estou colocando os outros, é eu e você, é tete a tete, é olho no olho, você me ama, só eu e você, sacrificial? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te estimo muito, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me estima? Você gosta de mim? Na terceira pergunta de Jesus, Jesus desce para o mesmo nível do amor que Pedro estava declarando. Então agora Jesus olha para ele e não dá uma afirmação, é uma pergunta. Simão, filho de João, você me estima? Você gosta de mim? Você me considera? Pedro ficou magoado, entristecido, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me estima? Você me considera? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te estimo.
É isso que eu tenho. Eu realmente estava falando que era ágape, que eu me sacrificaria pelo Senhor. Eu achava que eu estava num lugar de uma posição muito mais superior do que os meus irmãos. Eu achava que eu era esse homem que conseguiria morrer pelo Senhor Jesus. Mas realmente, eu estimo o Senhor demais. Eu tenho uma afeição muito grande por Ti. Eu gosto muito do Senhor. Por que eu fiz essa narrativa? Porque a gente precisa começar a analisar o nosso coração. Eu dei um exemplo aqui, de Deus, Ju e coxinha. E às vezes a gente fala, eu amo, com a mesma intensidade como a gente fala que ama sorvete, ama coxinha, ama qualquer outra coisa. A gente fala, eu amo a Deus, às vezes essas outras coisas têm mais intensidade na nossa fala do que quando a gente fala que ama a Deus. Às vezes a gente acha que está numa posição de amor ágape, que a gente consegue sair dessa fraternidade, de amor filéu, de amor entre irmãos, e a gente canta, eu amo o Senhor, te amo a Deus, mas se a gente avaliar realmente o nosso coração, às vezes começa a perceber que o nosso amor pode estar um pouquinho equivocado. Se a gente acredita de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a gente precisa se alimentar dela todos os dias e aprender dela, porque é nela que está relatado o amor que nós devemos viver. Nós devemos clamar ao Espírito Santo todos os dias. Amar como a gente deve, como Jesus Cristo nos ordenou, não é algo nosso, não é algo que vem do nosso coração. Por mais que a gente possa exercer o amor entre nós, entre irmãos, entre família, mas o amor, ágape, o dom de Deus, nós temos que buscar em Deus. Nós só conseguiremos amar todas as pessoas como nós mesmos se nós estivermos enraizados em Cristo Jesus. E quando a gente vai conseguir de fato, eu já estou terminando, amar incondicionalmente alguém. Quando a gente olhar para trás, perto de 2000 anos já, numa cruz, num madeiro, Deus enviando o seu melhor. Deus não enviou nenhum anjo, Miguel, nenhum arcanjo, nenhum querubim. Deus enviou aquilo que Ele tinha de melhor pelos nossos pecados. O sacrifício foi ágape. Não teve sentimento. O sacrifício não foi porque o outro merecia. O sacrifício foi porque eu amo e eu tenho uma fidelidade na minha aliança que eu fiz com o homem. Então, por amor a mim, eu encaminho Jesus Cristo. E Jesus sabe que nós somos seres humanos. Ele não nos fez com superpoderes, com uma capa, com um emblema do Superman, para a gente vencer, nada disso. Ele sabe que nós somos humanos, e como humanos, a única coisa que nós devemos é ser com o outro. Eu estava conversando com o Júnior sábado, e às vezes a gente passa despercebido, nós aqui do louvor. A gente se encontra domingo, e daí, como que tá? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando você senta um minuto, e pergunta, fala de verdade, como que tá? Cara, às vezes é uma enxurrada, é um caminhão. Porque a pessoa precisa falar, ela precisa contar com alguém. E a gente precisa ser um corpo vivo e orgânico de Cristo Jesus. Igual aquele videozinho daquele rolamento, é isso que a gente precisa, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. E o que é se sacrificar? Eu tenho certeza que nenhum de vocês, se viesse alguém armado e falar, eu vou matar o João, talvez, quiçá, minha esposa, mas olha lá ainda, e eu não estou julgando, mas é assim, e apontasse, eu vou matar o João, e alguém levanta e fala, não, mata eu, mas não mata o João. Mas capaz. E de verdade, eu não faria talvez nem por vocês. Então é recíproco, não se sinta mal. Pela minha esposa eu faria, por ela eu faria. #te amo. Mas o que significa, gente? Sacrificar. Sabe aquele dia que você tem um dia esgotado, cansado, e alguém te chama no WhatsApp e fala, cara, eu preciso conversar. E você está assim, que foi aquele dia. Essas 2 semanas para a gente foi uma semana bem intensa mesmo. Aí você está cansado, mas quando alguém pede ajuda, você fala, eu vou sacrificar o meu tempo. Os casados falam para a esposa, para os filhos, dá um minutinho aí, dá meia hora que eu preciso conversar aqui com o irmão. Eu vou dedicar, eu vou sacrificar a minha vida para formar Cristo nessa pessoa. Amar é passar por cima das diferenças, e aqui eu encerro.
Nós não devemos amar porque achamos que merecemos amor. Gente, a gente não fez nada de bom para Deus nos amar. Mas mesmo assim, Ele ama. Eu já disse aqui uma vez, eu tenho um professor, Maurício Mantovani, de Antigo Testamento, ele fala, Deus é um Deus que só sabe amar. Essa é uma característica de Deus. E para isso nós devemos nos achegar a Deus todos os dias. E entender que amor fraterno é levantar, suspender, colocar-se debaixo de uma pessoa e levá-la até o ponto onde Cristo é formado nessa vida. E o amor ágape é quando a gente consegue olhar e falar para o Senhor, eu renuncio a esse pecado, eu renuncio a esse vício, não com medo do inferno, mas é porque eu amo o Senhor. Eu já falei isso daqui várias vezes, vocês estão cansados de ouvir. Eu tenho um vício grande de bebida. E tem dia que é muito difícil. Tem dia que eu fico com vergonha, porque eu estou sentado lendo a Bíblia e minha cabeça está louca, é um desejo que vocês não fazem ideia. Talvez só quem é viciado de cocaína saiba a intensidade que vem. E eu começo a rejeitar aquilo, eu fico com vergonha, porque às vezes eu estou dentro da igreja. Eu falo, como que eu estou dentro da igreja? Eu estou pensando em uísque, em cerveja e na vida do passado. Só que eu tenho aprendido algo com o pastor que ele fala que é muito sutil. Vá até o Espírito Santo e fala, Senhor, se o Senhor não vai tirar esse desejo de mim, tudo bem, mas me dá um desejo maior. Amém. Me dá um desejo maior em buscar ao Senhor, em que essas coisas fiquem no passado e que eu consiga sacrificar a minha vida por algo maior, por uma excelência maior, não com medo de pecar e ir para o inferno, mas é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu encerro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, irmãos. A nossa igreja não é feita de pessoas perfeitas. Começa por mim e cada um de nós, que você percebe. A nossa igreja é feita de pessoas saudáveis que buscam servir ao Senhor de todo o coração. Amém? E todos os dias a gente faz isso. A tentação vem e bate a nossa porta. E Deus nos dá a oportunidade de amá-lo mais do que aquela situação. Que é isso que o João está dizendo aqui. Senhor, bate dentro da igreja, em qualquer lugar. Satanás não respeita isso. Mas Jesus dá cada dia uma oportunidade para o João dizer, eu te amo mais. Mas o mais importante é que ele não precisa brigar com isso. Eu só estou usando o exemplo dele, mas sou eu, cada um de nós. O que eu tenho aprendido é assim, Jesus pôs uma nova natureza, um novo desejo. Então o que nós devemos olhar para isso é, Senhor, eu quero esse novo desejo crescendo no meu coração cada vez mais. Tudo o que nós temos aprendido nesses dias, eu sei que a gente foi uma série, né? Eu tenho certeza que ele não vai terminar a série, a gente só vai passar o final do ano, recomeça o ano para a gente entender melhor isso. Mas o projeto de Deus para você é ser parecido com Jesus, é só isso. Você foi comprado e transformado para ser parecido com Jesus. Está buscando isto? Esse é o desejo do seu coração. Se seu coração não tem esse desejo, então por favor peça. Ele vai fazer isso acontecer no seu coração. Jesus, Deus é amor. É só isso, tudo se resume em amor. Ele quer construir uma vida de amor, esse amor sacrificial, esse amor que se entrega, esse amor incondicional, esse amor que ama de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Você está buscando isto? Eu sei de pessoas que fizeram metas financeiras. Você fez outras metas, eu não sei. Todas as metas que a gente faz no ano. Qual é a sua meta espiritual? Nesses passos, é começar com a fé, com a experiência que eu tenho com Jesus, crescer passo a passo, até ser parecido com Jesus. Amém? Essa é a meta de todos os dias. Esse é o projeto seu, é o alvo da sua vida.